Bem, esse vídeo aqui é diferente, voltado para o pessoal do canal. Meus amigos, estamos em guerra. O mundo engana todo mundo e só a gente é acordado. Realmente, Deus falou que ia juntar as pessoas nesse canal. Vai crescer mais, mas são poucas mesmo. Como eu disse em uns vídeos passados, sim, um anjo me disse, seriamente, e falava preocupado que 90% dos evangélicos não foram salvos. E 100% dos católicos. Se a gente entrar em alguns grupos ali, de evangélico católico, vocês vão ver que eles estão com a mente obcecada, estranha, por exemplo. Uma imagem boba, qualquer imagem boba ali, eles falam amém, 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 amém. Se você perguntar alguma coisa para eles, não respondem. Eles parecem máquinas. Isso é uma mente dominada mesmo, dominada por um maligno já. E eles não estão no caminho de Cristo, entendeu? Sim, eles podem agir normalmente, só que o assunto principal, o demônio chega lá e pá, não deixa a pessoa ver, não deixa escutar, passa por um ouvido, sai por outro, entendeu? Por exemplo, um católico mesmo, ele fala que é cristão. Cristão, o dicionário diz que é aquele que segue Cristo. Beleza, mas aí eu falo pra ele, olha, mas Jesus disse pra orar somente ao Pai. Então você tem que seguir ele pra ser cristão. Mas ele ignora, ele não consegue entender isso. Dá um pane nele ali, ele fica com raiva, não sei o que, etc. E não segue Cristo, então não é cristão. Da mesma maneira estão os evangélicos. Exemplo, Jesus nunca disse para colecionar ouro, se envolver com o mundo, e sim, ou se converter contra o mundo, entendeu? Do homem social, do homem que faz pecar. Esse mundo injusto, amar nada desse mundo, entendeu? E amar a Deus e o mundo ali de cima, que Deus ali é o próprio mundo de cima, entendeu? Jesus leva ao Pai, mas significa isso. Tá tão ruim os evangelhos que nem sabem o que é Messias, cara. Tipo, eu perguntei pra muitas pessoas, a maioria não sabia. Eu creio que 90% mesmo. E a mesma coisa, cristão é aquele que segue Cristo. Jesus nunca disse para colecionar ouro, só tem versículo para negar ouro. Dizer pro jovem rico, camelo, há dois senhores, um é Deus, o outro é ouro, e não tem conceito dos dois. Um vai contra o outro, não existe meio termo entre os dois. O dinheiro é resto do mal. Enfim, vários exemplos, entendeu? Nenhum falando pegue ouro. Sim, Deus fala que é dono do ouro, realmente, porque Deus criou o ouro, entendeu? Mas na verdade o ouro é um espírito solidificado, caído, entendeu? E lá pra frente eu explico cientificamente isso. Respondendo algumas perguntas que me mandaram, bem, realmente é complicado sim dizer isso, mas realmente foi enviado do alto. Mas você não precisa acreditar nisso, você precisa realmente verificar as coisas que eu vou falar e vai ver que eu não falo nada novo, só falo pra seguir Cristo e lembro os ensinos de Cristo, entendeu? E realmente, porque vai ter muito pastor querendo discutir teologia com o próprio Cristo, entendeu? Chamando ele de falso messias, e vai ver muito disso. Exemplo, realmente vai ter um falso messias. Mas esse falso messias vai distribuir ouro pelo mundo, entendeu? Mas os evangélicos, os pastores vão dizer que esse é o Cristo verdadeiro, que ele vem trazer vida e abundância, entendeu? Mas a vida e abundância, ele era vida realmente, viver para sempre, não morrer, entendeu? Quem segue Cristo de verdade não morre, porque está com Deus e Deus é vida. Enfim, o Jesus nunca pregou ouro, e ele pregava amor. Ele pregava amor ao Pai, e buscar o Pai em primeiro lugar. O falso Messias, ele vai distribuir ouro e vai dizer que é o próprio Deus, entendeu? Porque o mundo preparou esse ambiente para ele. Exemplo, sabemos que a Igreja Católica, ela é aquela igreja que fez Inquisição, matou gente. Antes era o Império Romano, esse Império Romano que matou Cristo, perseguiu cristãos. Depois matou todo mundo, apenas trocou o nome. Catolicismo romano fez Inquisição. Os soldados romanos se viraram a Inquisição e mataram todo mundo que questionava o Papa, dizendo que agora ele era santo. Quem questionava morria e escondia a Bíblia, entendeu? Meu amigo, como eu disse em outro vídeo passado, imagine o seu vizinho indo pro passado, que é num exército de Inquisição, e ele se fala que é santo. E aí ele mata todo mundo que fala que questiona ele. E até hoje ele tá vivo, e todo mundo chama... Hoje em dia tem virou inverso. Desde a pessoa ter raiva desse seu vizinho que tá se dizendo santo, matando todo mundo que acha o contrário, tá amando o cara. Se eu não me engano, em 2014, o Papa mesmo, ele proclamou os dois papas anteriores que já estão mortos santos. Vê se pode. Mas quem deu essa autoridade a ele? Foi o que? Os humanos, os homens? Entendeu? Deus não foi. Pra quem duvida, pra quem acha ruim dizer isso, pesquisa lá no Apocalipse 17, que diz que há uma igreja enganadora no mundo, que é mundial, chega até os reis, parentes do presidente, se ajoelham, prostra a eles. Fala que essa mulher, sempre profecia a mulher igual a igreja, está sobre o mar, esse mar significa pessoas, multidões.
Fala as cores das vestes dessa mulher, que é a igreja, é as mesmas cores da roupa, antiga roupa do Papa, as atuais do cardeais. Fala que é ordenada de ouro, o Vaticano é cheio, lotado de ouro, até as paredes de ouro, tem até banco próprio. Fala que os reis se prostram a ela, que seria o presidente. Fala que bebe no cálice o sangue de cristãos, que seria perseguição antes dos cristãos, que era Império Romano antes. Também era a própria Inquisição, entendeu? Que matava a gente em nome de Deus. Escondeu a Bíblia, escondeu a verdade. Fala até de uma feira em frente a essa mulher. E no Vaticano, lá em frente tem uma feira também, tentaram tirar ela juridicamente e não conseguiram juridicamente, e Deus não quis. Fala até os itens que vendem nessa feira, também fala lá na Bíblia. Enfim, no último, tem várias coincidências que bate lá com o catolicismo. Igreja, se não é catolicismo, cadê essa igreja mundial que engana o mundo? Chama ela de igreja de prostituta porque ensinou a orar a todos, menos ao Pai. E Jesus falou que orar somente ao Pai. Tá lá também, o discípulo de Jesus, ele disse, o que ele tem que fazer para ser salvo? E Jesus falou, lembra dos mandamentos? Então, muitas pessoas, muitos evangélicos enganam dizendo que não é mais para seguir os mandamentos. Jesus já disse, não vinha alterar nada, então continuou a mesma coisa, então era para ser sábado ainda, era para ser praticamente o judaísmo, mas com o Jesus, o cristianismo, entendeu? Mudar nada, só acrescentar. Jesus disse, não vim mudar nada e só acrescentar. Mas mudaram tudo, até os evangélicos dizem para mudar mesmo, entendeu? Lá em Timóteo está escrito que nos últimos tempos iriam aparecer igrejas com doutrinas satânicas que proibiriam casamentos e proibiriam certos alimentos. Adivinha que é essa igreja? A única igreja que proíbe algum casamento aqui é a igreja católica, com o Papa. Ele proíbe por Papa de casar. Fora que toda sexta-feira é lei para eles de não comer carne, mas só deixar um dia do ano. Na verdade, você vê como que isso é apenas dica, porque, por exemplo, a Bíblia diz que quando o Messias vir, a gente não comerá mais carne, entendeu? Porque é vida e é feio matar a vida, etc e tal. O camelo, a ovelha deitará do lado do leão, etc. Mas o Paulo ali disse isso lá em Timóteo, porque para dar uma dica mesmo de achar essa igreja que era dominada por demônios, porque proibia o certo alimento nessa época, entendeu? E essa é a única igreja que proíbe casamento e proíbe alimento. Enfim, por que teve uma pergunta de um cara, por que isso acontece? É porque justamente é uma seleção, entendeu? É pra achar a mente que é evolutiva, entendeu? Exemplo, a pessoa tá vendo a igreja fazendo um monte de coisa ruim, a pessoa com mente pequena, ela fala, opa, Deus não existe, ou Deus é ruim, entendeu? Não é porque, agora uma mente boa vai pensar, pô, não é porque um cálculo pequeno tá errado que um cálculo grande tá errado. Deus pode existir, mas essa igreja tá errada, entendeu? E porque a igreja faz parte do mundo, que Jesus falou, largar o mundo, entendeu? Morrer pro mundo, lutar contra o mundo pelo nome dele, faz ver que se você seguir Cristo de verdade, você vai ficar contra a igreja, porque a igreja matava a gente. Se você ficar contra a igreja, você morria. E o anjo mesmo que me explicou que as pessoas na Idade Média que ficavam contra a igreja, elas morriam mesmo. Mas aqui era como o inferno, se elas morrerem aqui, elas vão pro céu. Se elas amar esse mundo, continuam nesse mundo. Se elas respeitar esse mundo, elas vão continuar nesse mundo, sofrendo nesse mundo. Se eles morrerem em nome de Deus, aí eles vivem para sempre. E Deus é o que? Deus é justiça, paz, amor. Se você, por exemplo, achou errado lá na Idade Média a igreja matar gente, você fica contra isso e morreu também, você vai pro céu. Então era um sistema que eles fizeram que parece feio pra gente, mas não, é guia direto pro céu. Não é que Deus deixou, mas era a saída. Pra quem acreditava nele de verdade. Nele é o que? Paz, amor, justiça, vida. Acontece que, tipo assim, como eu fui enviado do alto, eu olhei algumas pessoas que, por exemplo, alguns, por exemplo, pensaram mesmo em discutir com o padre, mas eles acharam, pô, eu tenho um filho pequeno, eu não posso morrer. Quem vai cuidar dele? Esse mundo aqui todo sofrido, ele vai sofrer, se eu deixar ele sofrendo aqui, praticamente estou virando as costas a Deus. E por eu ter sido tipo enviado do alto e meio que investigar certas coisas, realmente Deus viu que há certas pessoas que ainda assim
mereciam ir pro céu. Que realmente deixar uma criança pra sofrer, uma criança é um inocente, não pode. Anjos também não fazem isso. Anjo, ele, se souberem que existe um inocente sofrendo, eles vão atrás do outro mundo que for, do outro lado do mundo, com Deus mesmo atrás, só pra tirar esse único inocente, entendeu? Enfim, por isso ter uma mente como criança, porque isso é importante pra Deus e anjos. Pode ser um velhinho como de criança a gente vai defender. Seja como criança bondosa como criança, pode ser que criança não prefere ouro do que uma vida. E preferir ouro do que uma vida, só negando a Deus. E pode ver que esse mundo aí, esse mundo social, ele induz você a preferir ouro do que vida. Por isso largar esse mundo. E por isso 90% dos evangélicos não foram pro céu. Dá pra mudar sim, ainda existe uma obra de intervir no tempo. O Satanás já foi perdido, já perdeu lá no futuro, entendeu? A gente já viu que perdeu. O problema é que as pessoas continuam vivendo no pecado, até defendem o pecado. Mas isso é errado, preferir ouro do que vida. Isso não é nada angelical, você tem que entender que Jesus preparou sua mente para ser uma mente de anjo, porque você será um anjo futuramente, quando é salvo. E anjo, ele prefere ouro do que vida? Não. E se fizer isso é morte, pecado é morte. Pecado virá as costas a Deus, porque Deus é vida. Você pecou, virou as costas a Deus. É morte. Começa a morrer. Então esse mundo ele faz um sistema todinho para você viver num pecado e você ganhar coisas por elas. Não é ninguém ganha, luta por elas. E essa luta é um sofrimento. Por exemplo, a televisão, o mundo coloca um tal desejo de você tem que lutar, se vender um olho seu, um rim, para conseguir aquele seu sonho ou desejo. Enfim, vem um ladrão e te rouba. Aí você coloca em Deus, etc. Deus não te mandou você seguir esse mundo ou ir atrás de objetos. Ele mandou seguir Jesus e buscar Ele. Que Deus ensinou a largar desejos, sonhos e o mundo. Por que largar desejos e sonhos? Porque os sonhos e desejos fazem você sofrer. Faz você ficar contra Deus, porque Deus não quer que você viva nesse mundo, Deus quer que você vá para o mundo de cima. Que você entenda que Ele é amor e não objeto. Então você desonra a Deus quando você prefere objeto. Observe um bando de pastorzinho com relógio de ouro, pregando que tem que viver, cara, esse mundo de asno maligno. Realmente a igreja é importante para ensinar o básico, mas você não pode viver e seguir a igreja. A Bíblia diz, quem segue maioria é morte. Enfim, na verdade eu tô dando pausa aqui e olhando as perguntas que me fizeram, entendeu? Um aqui me fez pergunta, por exemplo, por que bebês morrem? Na verdade, essa pergunta aqui é mais interessante antes. Ela perguntou por que existe maldade no mundo. A maldade é como trevas, entendeu? A trevas existe porque para você enxergar a luz, entendeu? Pra você dar valor à luz. E se a pessoa for mal, ela não vai ter noção que tá sendo mal, ela vai ser normalmente. Só que ela tem que entender que a maldade interfere ela também, entendeu? E a bondade somente é Deus. Então morra pra tu mesmo, morra pros seus sentimentos, morra pra sua cultura, tradição e entenda a bondade suprema que é Deus, que está dentro de você, alojada no seu coração. Assim não tá? Peça agora. Meu amigo, como eu disse antes, aqui é uma guerra. Então compartilhe esse vídeo. Compartilha. São poucas pessoas que têm uma mente sã. Vídeo passado, por exemplo, aí, eu mostrei que tá demônios dentro das igrejas. Igualzinho no candomblé, igualzinho no espírito, de qualquer espírito ali. Tem cultos aí que o pastor nem fala nada, só fica gritando e etc. E os demônios nas pessoas, eles achando. E as pessoas tudo querendo objeto, tudo querendo ouro, entendeu? 90% das pessoas não foram pro céu, a gente pode mudar isso. O certo era você largar o emprego e trabalhar pra Deus, mas se você. Isso vai ser pedido futuramente, mas entenda, você pode continuar no emprego e compartilhando o vídeo às vezes. Tá fazendo nada, compartilha, entendeu? Vai lá atrás de algum grupo, compartilha também. Porque você tem a mente sã, você entende disso, você entende que as pessoas vão pro inferno, estão pecando, estão virando as costas a Deus e não conseguem ver. E isso vai pesar pra você no seu julgamento, porque você consegue ver, você veio pra lutar aqui mesmo. Entenda que, tipo assim, realmente eu fui enviado pra ajudar a lembrar os ensinos de Cristo, e realmente vai ter profecias aqui, entendeu? Exemplo explicando sobre o refúgio que a Apocalipse diz. Procura no Google a Bíblia online, usa o filtro e coloca
O refúgio, que você vai ver alguns versículos sobre o refúgio, fala que a mulher verdadeira, igreja verdadeira ganhada, vai para o refúgio. Realmente isso vai ser pedido, isso vai haver anjos dizendo, olha, agora é hora de se largar esse mundo e ir para o refúgio. Vão dizer aonde é esse refúgio, porque esse mundo vai piorar muito, vai ser, nesse momento vai ser quase a metade do apocalipse, e aí o mundo vai estar tremendamente horrível. Vai ter até ET invadindo, ET significa demônio na verdade, não existia a palavra ET antes na Bíblia, colocaram demônio, entendeu? ET são demônios, mas são demônios que não entenderam, são ETs que não entenderam a essência da vida, entendeu? Não são evoluídos, entendeu? São como os humanos, alguns ruins, alguns querem matar, outros só querem saber do bom do melhor, entendeu? Eles não são evoluídos de entender que há o criador de tudo que se chama vida, entendeu? Ele é amor, ele é santo, entendeu? Sobre a pergunta ali do porquê que bebês morrem, na verdade o que o anjo me passou, e foi bem rápido, é que, por exemplo assim, Deus vai colocar a vida aqui, a vida na Terra, ele já sabe como é que vai ser, entendeu? Se aquela pessoa for muito boa, já morre no início, porque ela sofreu. Mas Deus já sabe o tanto que ela sofreu. Já vai lá pra cima, já vai lá pra... já evoluiu lá pra cima pra ser anjo lá, entendeu? Que Deus viu o... barulho é o celular. Já viu o estrago que ele fez nesse mundo aqui, mas realmente ele sofreu por seguir Deus, entendeu? Mas não precisou, porque tipo assim, até vai atrapalhar porque não era a hora certamente de ser uma pessoa extremamente boa, entendeu? Tipo assim, ele foi realmente anjo na Terra. Sofreu também, perseguição e tal. Mas como, tipo assim, Deus já sabe de tudo, já fez morrer e já ir pro céu logo de uma vez. Teve um vídeo que eu vi que foi muito chocante de uma mulher que ela chorava muito porque o filho dela morreu. E ela era muito crente, entendeu? Ela é evangélica, né? E crente é errado pra caramba. E crente às vezes eu até acho que é mais errado que o próprio católico. Católico não lê a Bíblia. Crente lê e insiste no pecado, entendeu? Em ser cabeça dura, etc. Enfim, ela orava. Enfim, eu orava porque chorava também, eu chorava muito, eu queria entender por que o filho dela morreu, o que ela fez. Do nada ela encontrou uma carta do próprio filho dela, que era bebê, entendeu? E dizendo coisas muito bonitinhas, que estava do lado de Deus, que na verdade, explicando essas coisas, entendeu? Em parte. E ela chorou, de repente ela acordou, que a carta não poderia existir. E ela jura que era real, etc e tal. Enfim, pra vocês verem como é que Deus, ele sabe tudo, gente. Pô, já tinha andado bastante com Deus, eu acreditava que Deus poderia fazer o bebê nascer de novo. É simples. Deus pode tudo, criou o planeta e tá, mas se a reencarnação... Deus pode fazer a reencarnação na hora que ele quiser. Você, por exemplo, a pessoa que diz isso, ela não é íntima com Deus, porque ela é íntima com palavras, com regras, entendeu? O que é proibido pra Deus? Nada é proibido pra Deus. Deus pode fazer a reencarnação na hora que ele quiser. O bebê morrer, ele pode fazer o bebê nascer de novo, mas não, ele morreu pra nascer lá no mundo de cima, entendeu? Tem uma pergunta aqui dizendo, por exemplo, como ganhar intimidade com Deus? Meu amigo, você tem que buscar do seu jeito. Olha pro céu, olha pro centro dos raios solares, que a luz da vida, a luz vem de Cristo, entendeu? Realmente, literalmente, a gente sente esse arder do sol, na verdade não era pra ser assim. Que há gases ruins em volta do planeta que deixaram assim. Há espíritos ruins, entendeu? Potestades. Deixaram esse sol assim. Na verdade o sol, ele é... Se não fosse esses espíritos, você sentia uma coisa muito boa do sol. Na verdade o sol também, ele tem um segredo nele, entendeu? Mas você tem que buscar a sua maneira. Não é também só ler na Bíblia. Porque só quem lê Bíblia... Eu mesmo, quando mais jovem, eu tinha medo de ler Bíblia pra não ser cego como os evangélicos. Mas eu buscava Deus direto. Eu entendi que Deus é amor, e buscava amor, entendi amor, porque eu quero entender mais ainda do amor. E quanto mais amor colocar mais em mim, mais eu entendia sobre Deus, porque Deus é amor. O ponto mais forte nesse mundo aqui seria amor sobre Deus, entendeu? Aí Deus me explicou que ele, na verdade é até muito mais acima que amor, sobre intimidade, com você captar o amor. Você não tá muito oral, tá muito no abismo, você não ouve nada. Por isso esse mundo é uma conversa. Mas é incrível que você não consegue ouvir, Deus é perfeito com os ouvidos puros. Porque, por exemplo, a gente tem que ter um raciocínio, então Deus não colocou nenhuma roupa no espírito, no coração, seus olhos. A gente tem que ter paz pra pensar, pra buscar ele, então há alguns momentos de paz. Então, por exemplo, assim, esse mundo ainda ficou bonito, mas aqui era o início de fé. Hoje eu lembro que, por isso muito calmo, eu comecei a pensar
Por isso, política, como é que seria o mundo? Cara, tá tendo guerra no mundo todo por causa de política. Hoje eu começo a rir, partidos aí, há um segredo no vento nisso, entendeu? Eles fingem intrigas. E o povo tinha achado, era só votar branco, que todos eles saíam. E fui eu pensando, mas na verdade, hoje o pessoal é escravo da mídia, do mundo, entendeu? E segredos, não façam parte disso. Busca Deus, Deus não é simples por isso, defender realmente ou político ou rico. Defenda Deus, que é amor. Enfim, eu não posso dizer agora, mas vai ser uma surpresa, você vai entender daqui pra frente. Você acompanha. Mas Deus fala direto com a gente, entendeu? A gente que não vê. Só fala de um jeito bem secreto. Parece que a gente tá pensando. Surge um pensamento na gente, mas na verdade ele colocou esse pensamento. Uma vez, por exemplo, eu tava conversando com Deus e... Aí do nada minha mãe falou uma coisa que eu fiquei com raiva, entendeu? Uma pessoa falou uma coisa que eu fiquei com raiva e eu fiquei com... Tá vendo? Como é que eu não tenho raiva disso? Aí eu senti ele saindo, depois voltando e falando: filho, não tenha raiva, eu tô falando de um modo diferente. Aí como assim? Eu não entendo. E não consegui me explicar, mas surgiu um pensamento que tá falando pra um bebê. Aí eu comecei a pensar assim: nossa, parece que Deus fala pra um bebê. Hoje, depois que eu descobri muita coisa, realmente era um bebê. Na verdade era um anjo pequeno, na verdade é porque como eu fui enviado alto, eu fui enviado num tempo diferente, entendeu? Os anjos ainda estão quase como um bebê, estão aprendendo. Na verdade aqui atual já estão adultos, entendeu? Mas no início, naquele tempo lá, quando era o início de eu ter intimidade com Deus, eles eram ainda bebê ainda. Eles estavam ainda aprendendo do mundo ainda. E eram bem puros mesmo, mas enfim. Coloque. Agora, isso é um ponto importante da intimidade com Deus. Ore a Deus, fale para ele orar ou morar no seu coração, mas entenda que ele transmite sentimentos. Deus também é sentimento, ele transmite, entendeu? Principalmente amor. Mas eu aprendi que Deus é paz, amor e justiça, entendeu? Então peça para isso morar no seu coração. Seja guardião disso. Morra por isso, que morre por Deus vive para sempre. Você vai ver, deixa isso se transformar em você, entendeu? Vai mudar, vai viver, vai respirar isso, vai defender isso, vai ser defensor disso e anjo, assim. Que seja anjo, então. Na verdade, há um segredo e assim, você pode lutar um pouquinho antes. Já teve uma menina que ela questionou isso pra mim, mas eu já consegui mostrar pra ela que é isso. Que na verdade Jesus, ele vem ensinar a pessoa a ser anjo aqui na Terra. Não viver pra ouro, não viver pra mundo. Você vai ver que anjo não vive pra ouro, não vive pra mundo, não vive nem pra si mesmo. Anjo quer agradar a Deus e agradar a Deus mesmo. Jesus também disse uma vez, meus parentes são aqueles que agradam a Deus, e anjo também diria isso. O anjo pode ter nascido de uma mulher e ter filhos. Jesus tinha filhos, ou Jesus tinha uma mãe, tinha irmãos, entendeu? Que até a Bíblia naquela parte ali diz que a Maria foi atrás dele com seus irmãos. E Jesus disse, e Maria queria que ele parasse aquilo tudo, né? Que eu acho que achava que era loucura dele, tá falando que era Messias, enfim. E chorando pra ele voltar pra casa, ele disse: olha, de costas pra ela, meus parentes são aqueles que respeitam ao Pai. Mas enfim, em todo caso, observe que Jesus disse: meus parentes são aqueles que respeitam ao Pai. O anjo diria isso também, pai, irmão, etc, entendeu? Porque o Pai verdadeiro é Deus. Então você e eu estamos no mesmo barco. Nosso Pai verdadeiro é Deus, a gente serve ao Pai. Por isso eu digo de novo, compartilhe para achar mais pessoas que têm a mente sã, que serve a Deus, que entende que a gente nasce para agradar a Deus. A gente não nasce, né, para seguir a vida de que o mundo ensina, de casar ou sei lá. Trabalhar no que o mundo ensina, o que os familiares querem. Por isso a Bíblia até diz que os verdadeiros inimigos serão seus familiares, porque eles influenciam a gente a viver esse pecado, e por isso, nesse mundo, e por isso nascer de novo. A gente vive para Deus, não para o mundo, não pra gente mesmo, mas para Deus. E Deus é amor, paz, justiça. Outros sentimentos também, entendeu? Mas aí tu descubra. Sente verdade. Sabe quando a gente diz é verdade? É verdade, é isso mesmo. Siga, cara, porque você não está virando as costas a Deus. Deus é verdade. Enfim, entenda que Jesus leva ao Pai. Jesus pede ser aquelas 3 coisas que eu coloquei quase todos os vídeos: morrer para o mundo, reconhecer o verdadeiro Deus, que João 17.3 diz que você tem que reconhecer o verdadeiro Deus para ser salvo. João 20.17 diz quem é esse verdadeiro Deus. E o mundo esconde isso, o mundo não quer te mostrar isso. O mundo quer dizer que é Maria, ou que é Santos, ou no máximo Jesus, mas Jesus diz que é Deus, que é o Pai. E Jesus diz para orar ao Pai e não para ele também. Até que quando Jesus pede para orar em nome dele, que fala para orar ao Pai,
em nome dele, não para ele mesmo. E principalmente o batismo, morrer pro mundo. O refúgio vai acontecer, vai ser pedido para largar esse mundo. Os pastores que são do mundo vão dizer, não é assim, a gente vai subir, nossa igreja vai subir, a gente vai desaparecer, a gente vai ser arrebatado. Meu amigo, não existe arrebatamento para quem não entende batismo. Batismo é morrer pro mundo. Você fazendo isso do refúgio vai provar que você tem batismo pro mundo e pro universo. Que você tem batismo não tem nada a ver com esse mundo, porque lá você vai entender que busca mais a Deus. Na verdade, esse lugar, eu vou provar cientificamente que lá é melhor de você conhecer a Deus. Que lá o sol é melhor. E como a Bíblia diz, vou colocar o versículo aí, na verdade eu vou falar um pouco do segredo do sol. Na verdade, eu estou aprendendo ainda, na verdade é uma coisa muito finita na luz. Como a gente sabe, a água que também dá vida, mas o sol também dá vida. O sol ele acresce a partir de fazer ela ficar em movimento. Sem o sol ela morre, fica parada, etc. E a luz ela realmente dá vida, mas há uma conversa com a luz do sol. Deus também utiliza a luz do sol. Ah, mas eu já conversei com Deus à noite. Realmente também dá pra conversar com Deus à noite. Ele usa anjos aí, de longe, estrelas. E a lua também serve como espelho também, porque na verdade a luz do sol ele afasta demônios que estão no subsolo praticamente. Vou explicar cientificamente. Então compartilha, entende, você vai ouvir tudo cientificamente, vai saber o que é espírito cientificamente, o que é alma cientificamente. Na verdade os cientistas descobriram tudo, mas na verdade foram anjos lá de cima guiando eles para descobrirem tudo. Já deram o nome de tudo também, entendeu? Por exemplo, deram o nome de corpos celestes, foram nem eles que colocaram esse nome, os pilares da criação, que é esse lá no espaço, tudo deram o nome certinho, né? Que foram anjos guiando eles, mesmo eles não reconhecendo. Mas tudo bem, foi para tu e pessoas que acordam, entendeu? Que são acordadas. Meu amigo, entenda que há robôs aqui no planeta Terra. Há robôs e eles não conseguem entender a Deus de jeito nenhum. Eles vivem, mas eles vivem de um jeito robótico. Pode ver que há pessoas assim mesmo, que elas não pensam bem. Vamos supor, uma pessoa criou um fac, uma mulher ali, sei lá, qualquer coisa. A pessoa acha realmente que aquela... nem consegue analisar que aquilo ali é um fac, entendeu? Não existe. Mesmo você escrevendo, cara, isso aqui é um fac, ele não vai entender o que você está dizendo. Ele vai escrever lá, gostosa, bonitona. Eles não conseguem pensar direito. Eles podem pensar direitinho na escola, podem trabalhar direitinho, porque é a vida assim. Mas na verdade, há um bloqueio neles. Mas é tu que Deus busca, entendeu? Na verdade, você evoluindo, Jesus disse, eu não vim buscar a paz, mas eu não vim dar paz, mas eu vim trazer a espada. Você pegando a espada pode ajudar elas depois. E Deus quer que todo seu filho tenha vida, entendeu? Eles também serão filhos também. É o que eu entendi. A gente lutará por eles também. Mas você precisa entender que existe uma guerra, você precisa pegar a espada para lutar na guerra. Eles não conseguem entender que é uma guerra. Só você entender que tem que viver nesse mundo e esperar seguir o mundo, entendeu? Se o mundo dizer eles estão seguindo o mundo. E assim, até morrer. Você tem que entender que há uma guerra. A gente precisa pegar essa espada. Essa guerra também fala no Apocalipse.
isso eu serei, pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Quero sentir o teu vento, Senhor, a brisa suave, Deus, o jeito que tu quiser se manifestar, Senhor. Eu quero, Pai, eu quero sentir, Senhor.